Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Aqui é a Alda. Rodrigo está aqui do lado, mas a gente está só aguardando a dar coro para a gente iniciar a reunião, tá? E só lembrando vocês que ela já está sendo gravada. Beleza, Aldo? Bom dia, o Arley Copaz aqui. Bom dia, Aldo, tudo bem? Alô? Oi, bom dia. Tudo jóia? Aldo, é o seguinte, acabou que nós Bom ficamos dia, algumas pessoal. reuniões Tudo bem? sem poder participar aí, em razão de correria mesmo. Inclusive, a gente até recebeu um documento, né, nos informando para haver a mudança de representante, mas a gente não tem como mudar porque é só eu e o secretário mesmo. Se a gente fosse fazer a inversão, era somente de titular e suplente. Mas a gente continua ativo aí com os trabalhos, tá bom? Ah, joia, beleza. Pessoal, estou utilizando o telefone de áudio aqui porque o meu computador não tem é, câmera Câmera. e nem áudio. Eita, E eu estou participando de outra reunião também. é o desafio. É isso aí.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos dar início à nossa reunião. Desculpa um pouco a minha fala, porque eu estou bastante gripado. Estou de poucas palavras. Então, vamos iniciar. Coloque a aprovação as 3 atas que nós encaminhamos para vocês. Se não tem nenhuma colocação, declaro as atas aprovadas. Eu queria chamar a Yuli para fazer a sua apresentação, por favor. Yuli. Bom dia. Espera que já vou entrar. Bom dia. Eu se der alguma falha, vocês mandam, por favor, uma notícia aqui no WhatsApp, Ok. por causa da internet. Vou compartilhar a Joia. apresentação. O pessoal está escrevendo no chat, eu não sei se é alguma coisa da ata ainda. Ah, apareci, peraí que preciso ver se aparece aqui para mim, ó. Esse Teams é diferente do que eu trabalho. Compartilhar. Por favor, vocês olham se está compartilhado, por favor, e eu vou pôr no modo apresentação. Para mim está ok aqui. Tá ok? Então eu vou Tá começar. ok. Queria agradecer, né, essa oportunidade para falar um pouquinho para vocês desse projeto, que eu acho que é importante, porque está dentro, né, da área de abrangência do CF9, e o título, né, do projeto é Colapso das Veredas no Sertão Mineiro, sobre a biodiversidade, serviços ecossistêmicos e saúde única. Eu acho que também ficou bem relacionado com essas reportagens, né, que o Estado de Minas fez uma série de reportagens que fez com que também chamasse bastante atenção sobre a questão das veredas, né, no norte de Minas. E então, essas aí são as típicas veredas que a gente tem aqui no norte de Minas. São veredas que têm um estágio evolutivo maior, mais de maior tempo, e aí dá para ver direitinho aí, né, toda essa área de recarga hídrica nessa parte superior. Não sei se dá para ver aqui com a setinha do mouse, que é a área onde a gente tem toda a recarga hídrica, né, no Cerrado, e na região onde tem esse afloramento de água, forma um ecossistema um pouco diferente, né, onde você tem uma relação bastante marcante com plantas que conseguem lidar com esse encharcamento. Então, essa região aqui da borda, do meio e do fundo, e o fundo onde a gente tem maior acúmulo de matéria orgânica, na nossa região desenvolve uma floresta, né? Uma mata de galeria, uma floresta higrófila. Então, é um ecossistema muito rico, muito importante, porque nós temos, né, uma comunidade tradicional associada a ele, que são os veredeiros, que hoje são reconhecidos até pela legislação mineira, né, como povos tradicionais. Nós temos aí nossas nascentes, né, de grande parte aí, né, desse sertão vinculado à existência desses ecossistemas, e também várias espécies importantes, como o buriti, né, que é uma palmeira-chave aí desse ecossistema, trazendo aí o abrigo, né, alimento e biodiversidade associada. Então, essas duas palmeiras também são bastante foco da nossa pesquisa, que é o buriti e o xiriri, né, que estão aí nas nossas veredas, que têm uma importância social, Oi, econômica. Yuli. Oi, A apresentação não está passando, pelo menos para mim aqui. jura? Bom dia. Ixi, Acho que você tem que colocar no outro modo. então, peraí. Talvez o da esquerda, aí, onde você clicou, o onde você clicou no que está à esquerda. Não, lá embaixo, no canto. Esse aqui? Não, Esse aqui? terceiro. Vai no terceiro.
Então, eu Aí, pus, é eu isso. estava vendo. Agora tá Agora, passando isso. É. então, vou voltar, porque vocês não viram as coisas bonitas. Tá passando? Tá? Não, tá no slide do Xiriri do Buriti. Não, então não, peraí, vou ter que Eu trocar. acho eu acho que é o ícone à esquerda de onde você clicou lá embaixo. Não, esse é o primeiro. Então, eu Não, cliquei nesse, essas duas então, vezes. então no lado esquerdo, vai no o que está à esquerda dele. Vamos ver se é da esquerda. Ó, você tá vendo eu clicar? Esse aqui foi o modo de apresentação. Sim. Depois tem esse aqui, que é o modo de exibição. Só se eu for ver se pelo modo de exibição aparece, ó. Passa agora. Tá Agora tá passando? passando, agora tá. Então, vou voltar aqui. Aí, só para mostrar para vocês o que eu estava falando sobre essa parte da... Tá dando para ver a vereda agora? Uma foto aérea? Assim. Então, que eu mostrei para vocês esse Tá dando ecossistema, para onde você ver. tem... Tá. Tem toda essa área de recarga hídrica, né? E todo esse ecossistema associado a essa oscilação hídrica que forma, né, nessa região que a gente chama de fundo, uma floresta associada. Então, é um ecossistema bastante diferente do cerrado, porque é onde você tem ali, né, a fonte hídrica e até uma variação de biodiversidade bastante significativa. E aí eu mostrei aqui para vocês os povos associados, que são os veredeiros, a essas áreas como nascentes, e também a importância de várias espécies, né? Tanto econômico, social e principalmente ecológico. E aqui eu mostro o buriti e o xiriri, que era o slide que eu estava mostrando para vocês. Então, são duas palmeiras chaves aqui no ecossistema de veredas, onde nós temos aí, né, fornecimento de fruto, de também material até para construção, né, das edificações, de imóveis, e também toda essa associação com a biodiversidade local, que tem, né, alimento, onde vários organismos estão associados, e também a questão, né, do acúmulo de carbono que esses ecossistemas úmidos promovem, né, que tem a ver muito com a questão da mitigação do aquecimento global. Então, o que tem acontecido? Né? Essa é a outra foto aérea, né, até fornecida pelo IEF. As nossas veredas começaram a mudar. Então, aquele ecossistema que era bastante úmido começou a secar. E o fogo, que é muito comum nessa região do Cerrado, pela própria prática, né, de broto, né, para gado e até questões do fogo natural também, tem conseguido chegar perto desse ecossistema que antes eram protegidos pela água. Então, nós temos aqui, né, uma vereda que começou a pegar fogo, e ela só não pegou fogo porque chegou próximo da água. Então, a proteção toda desse ecossistema é feita pela manutenção hídrica, mesmo em períodos secos. Então, a gente tem um exemplo muito marcante sobre isso, que é a vereda do Peruaçu, onde a gente tinha, né, uma área bastante exuberante, uma vereda bastante, até diferente daquela que eu mostrei para vocês anteriormente, uma vereda que a gente chama de área plainada, onde, né, aconteceu isso, né, foi um incêndio que durou aí, né, vários meses, em torno de 7 meses, e houve toda a perda do ecossistema porque secou. Então, é um ambiente que tem bastante matéria orgânica acumulada milhares de anos, e quando essa matéria orgânica fica seca, ela se torna, né, um material totalmente inflamável e provoca um incêndio, provoca toda a degradação de um ecossistema, né, que estava associado aí a essa manutenção hídrica. E é isso que a gente viu, né, acontecer ali na vereda do Peruaçu, com a perda total do ecossistema, né, aí você vê que queimou até mostrar, né, realmente o solo, né, abaixo ali de todas acúmulo de matéria orgânica que tinha. E isso é na região da nascente do Rio Peruaçu, lá no Parque Estadual Veredas do Peruaçu, onde a gente também vê, né, essa modificação da paisagem, a morte de espécies típicas, como a pindaíba, típicas de vereda, e é o quê? O avanço do cerrado para a área dentro da vereda, porque está secando. Então, o que mantinha, né, esse ecossistema limitado era essa variação hídrica ao longo do ano e a manutenção, né, úmida. E as plantas do cerrado começaram a invadir um ambiente que era antes para estar, né, que era úmido. E aí a gente vê a mortalidade muito grande de várias espécies associadas
às veredas. E isso tem um impacto muito grande quando a gente pensa na manutenção hídrica. Então, quase todos os rios ainda perenes na região norte de Minas são vinculados à existência dessas veredas, porque elas fazem com que o ecossistema mantenha uma vazão hídrica ao longo do ano, porque, né, são ambientes bastante turfosos, de matéria orgânica, onde você tem ali uma esponja de água que vai soltando a água ao longo do ano, permitindo que existe uma oscilação, sim, mas que não fique sem água. E é isso que a gente vê hoje no pântano, né, do Rio Pandeiros, onde você tinha, lógico, né, uma variação hídrica. Por exemplo, na época de cheia ele tinha 5.000 hectares, na época de seca 3.000 hectares de área alagada, mas hoje a gente vê uma situação mais crítica, né, que é a diminuição hídrica mesmo em toda a região e que leva também à perda, né, dessa perenidade dos rios que estão associados às veredas. Então, com esse problema todo que a gente começou a estudar há vários anos, né, a gente está na região aí desde 2007, e 2009 a gente já começou a trabalhar com as veredas, a gente, né, viu a importância da gente fazer uma pesquisa de longa duração. E aí, a gente começou a trabalhar, a pensar, né, em vincular isso ao Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração, que é do CNPq, que é uma chamada desde 1997, onde se promove, né, sítios de pesquisas de longa duração. E ele está associado à rede internacional também de pesquisa ecológica de longa duração, onde tem mais de 40 países membros. E aí, em 2016, nós entramos, né, com um pedido desse projeto e fomos aprovados. E desde 2016 a gente conseguiu renovar o sítio, em 2020 a gente tem trabalhado dentro do PELD, por isso que é esse nome que a gente tem falado aí. Esses são os sítios atuais de pesquisa em todo o Brasil, são 45 sítios, e aqui está o nosso PELD Verê. Em Minas Gerais, nós só temos 4 sítios de pesquisa ecológica de longa duração, um no Triângulo Mineiro e sul de Goiás, um no Campos Rupestre da Serra do Cipó, na Serra do Espinhaço, na região de Diamantina, que é o de Turfeiras, tem muita relação com o nosso PELD Veredas, também são sistemas turfosos, né, de recarga hídrica, e aí a gente teve, né, esse sítio mantido, e agora já saiu um novo edital, vamos ver se a gente consegue renovar o nosso sítio de pesquisa. Então, o que a gente pretende com esse projeto? É entender quais as consequências desse secamento desses ambientes para a biodiversidade, que é o nosso foco, né? A maioria dos pesquisadores estão na área da biologia, mas temos também um grupo na área de saúde, e agora, né, estamos tentando vincular o pessoal na área social mais forte nesse próximo edital. Os serviços que essa biodiversidade promove, né, na manutenção, né, hídrica, e diversos outros processos, e também na questão da saúde, porque tem várias populações que dependem aí desses ecossistemas. Nós trabalhamos em 3 áreas, né, de pesquisa, de veredas, né, são 3 veredas, pensando numa ideia de uma vereda que já está seca, que é a vereda do Peruaçu, né, que fica lá no Parque Estadual Veredas do Peruaçu, uma vereda que está apresentando secamento ao longo dos anos, que é a vereda Almesca, na APA do Rio Pandeiros, e a vereda das Pedras, que fica na RPPN Porto Cajueiro, fica dentro da APA do Coxá e Gibão. Então, essa é a nossa área de atuação atualmente. A gente gostaria até de ampliar, mas não é fácil, né, por causa de recursos. E nós temos vários projetos, subprojetos, né, vários pesquisadores, alunos, né, e até gestores aí associados. Então, o nosso objetivo é monitorar essa disponibilidade hídrica, pensar nessa produtividade do ecossistema, o que a gente está perdendo, né, com a questão da biomassa, simular também quais são os cenários futuros, né, se continuar realmente o secamento, entender essa dinâmica do carbono do solo, a dinâmica dessa vegetação, essa mudança que está acontecendo, e aí saber quais são as variações, tanto na diversidade taxonômica, mas na funcional e também na perda genética, como que está os padrões fenológicos reprodutivos, oferta de recursos para polinizadores e dispersores, entender mais desse comportamento fenológico do buriti e xiriri em relação a essas veredas em diferentes estágios de conservação, né, de secamento, o aporte, né, nutricional do solo, de serrapilheira, decomposição e ciclagem,
estimar a biomassa dessas espécies-chave, essas palmeiras, e caracterizar todo esse processo de germinação do banco de sementes, estabelecimento de plantas dessas espécies-chave. Também temos trabalhos com galhadores, né, inimigos naturais, entendendo essas relações, né, múltiplas, né, entre os organismos, os insetos bioindicadores, como besouros, borboletas e formigas, interações ecológicas, herbívoro-planta, polinizador-planta e dispersor-planta, e também um estudo epidemiológico de doenças zoonóticas, né, associadas a esse impacto que está acontecendo, né? Será que a gente está com o secamento, né, aumentando aí as doenças zoonóticas que acometem esses veredeiros? Então, eu vou mostrar alguns resultados de forma simples, porque são resultados muito mais acadêmicos, mas que também já trazem, né, um entendimento para vocês sobre o que está acontecendo. Então, na parte da vegetação, a gente já vê uma diferença de composição de espécies, né, de vereda que está secando e a vereda que está preservada, né, que está seca e que está mais preservada, e isso está muito associado à variação aqui do lençol freático. Então, a gente vê na Almesp um lençol freático que mantém um ciclo, né, de cheia e de rebaixamento. Já no Peruaçu, a gente perde todo esse ciclo, porque houve um grande rebaixamento do lençol freático, e isso interfere diretamente nas espécies de plantas que estão associadas. Nós também conseguimos ver que as veredas mais conservadas, elas permanecem, né, com um comportamento fenológico, isso é, a variação, frutificação, floração das espécies, parece com uma floresta úmida. Já na vereda do Peruaçu já está parecendo bem mais com a vegetação do cerrado, então nós temos também, mais uma vez, essa mudança da vegetação causando mudanças nos padrões de recursos, né, que são oferecidos aí pelo sistema. E isso tem mostrado, né, variação nessa rede de interações entre insetos e plantas. Então, na vereda mais preservada, as redes de interações são mais especializadas, né, e tem maior número de interações. Então, isso mostra toda uma relação sobre a biodiversidade que está lá. A macrofauna do solo também tem mostrado uma macrofauna bem mais diversa, bem mais divergente do que na vereda que está mais seca. Então, em todos os dados biológicos que a gente está coletando, a gente está vendo diferenças gritantes entre um ambiente e outro. E vários resultados também do projeto têm ajudado também a pensar em como a gente manter essas espécies, nem que for para projetos de restauração ou até econômicos, né, como o domínio sobre o processo germinativo dessas palmeiras. Então, né, o professor Leonardo, lá da Unimontes, ele tem trabalhado com buriti, com outras palmeiras há muito tempo, e ele já tem todo um protocolo de germinação para o buriti, para a quebra de dormência, né, mostra como manter esses frutos armazenados ao longo do tempo, como armazenar, porque, né, tem estudos sobre a capacidade de reter água, a capacidade de quebra, né, dessa dormência. Ele tem também, os estudos já da professora Olivia têm mostrado que o quanto que o buriti é importante, inclusive a gente tem falado que parece uma planta camelo, porque ele tem uma mucilagem, aquele que a gente chama de vinho do buriti, que é o xilema dele, retém muita água. Então, uma palmeira que consegue sair da Amazônia, está na região, né, onde você tem uma estacionalidade climática muito forte, né, entrando para o sertão. E por quê? Porque ele consegue manter a água dentro do caule, e com isso também não é uma planta que aumenta a evapotranspiração do ambiente. Então, vários desses estudos têm mostrado como que esse ecossistema é complexo e interessante do ponto de vista de manutenção de água. Também trabalhos com banco de sementes do buriti, mostrando que ele forma banco de sementes. Então, é uma planta muito interessante, porque ela não pode perder umidade, senão ela perde a viabilidade, mas ela consegue se manter no solo durante muito tempo, se tiver úmido, mantendo uma genética de banco de semente ali interessante. Então, também são estudos feitos aí pelo laboratório do professor Leonardo. E também agora começamos a entender um pouco mais sobre xiriri, que é uma palmeira muito pouco estudada no Brasil. Ela também é originária na região amazônica. Lá nós temos uma outra espécie, mas só essa que chegou aqui no sertão. E ela também tem mostrado, né, vários mecanismos
próximos ao do xiriri, apesar de ser gêneros diferentes, elas são muito, tiveram uma convergência adaptativa muito grande, e também já estamos estudando essa relação da germinação da espécie. Os professores, né, a Rosi e o Renê, já até da UFMG, de BH e de Goiás, têm trabalhado com as galhas e têm mostrado variação até nessa interação, né, desse parasita com as plantas entre as veredas, e isso tem muito a ver com essa proteção que é criada. Então, parece que quando as veredas começam a secar, os compostos de proteção, eles ficam impactados, então tem menos nutrição para as próprias galhas, então também mostrando que o ciclo pode variar, né, pode ser quebrado nesses sistemas. E temos também, né, essa variação entre os ambientes na quantidade de insetos associados entre as veredas ligadas a esse nível de secamento, né? Então, as veredas preservadas, elas têm menor impacto de galhas porque elas, né, mantêm uma certa regularidade úmida, e isso faz com que a planta fique menos susceptível a esse parasita. Outros estudos, né, que foram iniciados nesse último ciclo do PELT, estão ainda em análise, não tem ainda nada publicado, mas mostra, né, esses insetos bioindicadores, então até espécies novas já estão sendo relatadas pelo grupo lá da UFMG, então eles trabalham com rola-bosta, formiga e borboleta, e eles têm feito essas coletas também nas áreas de estudo, e os estudos com animais de saúde única, que é um grupo grande que tem trabalhado, né, envolve a Fiocruz, né, a UFLA, a USP, a Imperial College de London, Fiocruz e a Unimontes, encabeçado pela professora Thalita. E eles estão fazendo a amostragem dos morcegos, né, dos pequenos mamíferos, coletando a amostra biológica nesses grupos para bioprospecção de patógenos, né, nesses laboratórios que são parceiros. Coleta de primatas não humanos também está feita, essa coleta de sangue desses animais. E de vetores, né, que é o mais importante, aqueles que levam essas doenças. Então, tem feito toda essa coleta, tanto na natureza como nas áreas, nas residências dos veredeiros, né? Então, os dados que estão sendo trabalhados são muitos, e todos eles têm mostrado que a gente está tendo realmente um impacto muito grande com a modificação desse ecossistema. E pensando bem, né, nós estamos numa região com condicionantes ambientais e sociais diferentes das outras partes do estado de Minas, onde tem uma sazonalidade climática muito marcante. Nós estamos também numa região onde nós temos os índices, né, de desenvolvimento humanos menores, apesar de ter crescido nesse último censo, não ainda são os mais baixos do estado. Então, a gente está numa região, né, que você tem uma associação muito grande das pessoas com o meio ambiente que está lá, e nós estamos na área, né, de suscetível à desertificação. Inclusive, todo esse trabalho está sendo feito dessa delimitação nova, né, do que a gente chama de áreas susceptíveis à desertificação, e aumentou muito a nossa área aqui na região norte de Minas. Então, o que está acontecendo, né? Nós estamos perdendo água. E a partir do momento que a água superficial se torna limitante, nós vamos ter um problema na manutenção dos animais. Então, se a gente vê hoje, um dos maiores problemas que se enfrenta no Parque Estadual Veredas do Peruaçu é a diminuição de área de bebedouro, né? Então, existiam várias lagoas, hoje praticamente tem 2 lagoas que permanecem no parque. Então, onde que esses animais vão obter água? E sem os animais, como que esses serviços de polinização, dispersão de semente vão ser realizados? Como que a gente vai manter todo esse ecossistema em funcionamento? Então, sem a gente não ter polinizador, a gente não ter dispersor de semente, como que nós vamos manter os processos naturais de regeneração? Como que vamos manter os ecossistemas se regenerando? E aí, então, se a água superficial está diminuindo, como manter esses serviços ecossistêmicos, né, de dispersão, controle climático, suporte edáfico, manutenção hídrica? Então, a água superficial, ela mantém essa biodiversidade. Então, somos capazes, né, de ter uma pergunta muito grande, nós somos capazes de reverter esse processo de desertificação? Então, a gente agora começa a entrar com uma questão da gestão hídrica, né? Isso sem falar, gente, realmente do impacto de mudança climática que ainda não está sendo tão grande, né? A gente espera que aumente ao longo dos anos. Então, isso é só a nossa variação, a nossa
gestão hídrica, que realmente não está contando que a gente tem que manter esses ecossistemas, tanto na diminuição de áreas de recarga, como também na retirada de águas profunda do solo, né? Então, o que nós podemos pensar em gestão hídrica? E será que nós temos capacidade de regenerar ecossistemas vinculados a esse ambiente úmido? Então, são sistemas turfosos, evoluídos ao longo de muito tempo, e aí como que a gente vai manter, como que nós vamos recuperar uma área que perdeu a umidade? Então, são perguntas muito complicadas e que a gente está vendo que está totalmente associado aos dados que a gente está trabalhando. Finalizando, né, mostrando que o PELD tem sido um projeto bastante importante, tanto para a Unimontes, né, como para outras universidades, e também, principalmente, para a região. Nós temos, nesse último ciclo, 59 alunos associados, né, com os diversos professores, que nem deu para eu falar para vocês, são muitos, né, vários deles cursando mestrado, doutorado e graduação, e nós temos, né, uma rede, não, a Unimontes é o foco maior, porque é onde o projeto está alocado, mas nós temos a UFMG trabalhando com a gente, a Universidade Federal de Goiás, a UENG, o Instituto Federal, eu até falei de outros para vocês, mas aqui era dos trabalhos com os alunos. 7 programas de pós-graduação estão envolvidos, né? O programa de pós-graduação em Botânica Aplicada, de Biodiversidade e Uso de Recursos Naturais e de Biotecnologia da Unimontes, o de Biologia Vegetal e da UFMG, o de Biodiversidade Animal e de Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, também da UFMG, e esse aqui da UFG, e todos eles, né, e também tem o de Ciências da Saúde da Unimontes. Então, são vários programas de pós-graduação com produção de trabalhos acadêmicos. Eu queria divulgar para vocês, nós fizemos o primeiro boletim que a gente chamou de Sertão Veredas, né, em homenagem a João Guimarães Rosa, onde a gente começa a tentar disseminar de forma um pouco mais fácil para todos os trabalhos que a gente tem realizado. Ele está disponível online, né, no site do Programa de Pós-Graduação de Botânica Aplicada, dentro do PELD. Então, por favor, olhem lá. Nesse boletim a gente conta o que é o PELD, os trabalhos, e ele vai ser de 6 meses publicado. E nós temos até a parte artística dentro disso, né, com poemas e até tirinhas. Aqui nós temos a tirinha Veredinha, onde a gente tem o Buriti, né, aqui como uma entidade feminina, aí, conversando com o veredeiro. Eu vou deixar para vocês lerem, ficar curiosos. E nós não podemos deixar de falar, né, que isso tudo depende principalmente dos alunos que estão trabalhando com a gente, e aqui não deu nem para mostrar, são vários, né, eu mostrei lá para vocês 59, então eles estão sempre aí no campo, então quem vê o pessoal aí sabe que é do trabalho da gente, então a gente está indo todo mês, né, praticamente todas as áreas, durante aí, né, então fechando o ciclo de 8 anos, passando pela pandemia, né, e continuamos com os trabalhos. A gente sabe que de Montes Claros não é fácil, né, quem trabalha na região, o Mário, que está aqui com a gente, ele sabe disso, né, fica atolado, é longe, mas é muito bom e é muito lindo, e a gente tem que estar mesmo fazendo esse trabalho. E vários, aqui são os pesquisadores, né, então são vários também associados, não dá para eu ficar falando um por um aqui para vocês, a gente tem tentado fazer esses movimentos de divulgação, igual eu estou falando aqui com vocês hoje, a gente está aberto para quem quiser chamar a gente para ir falar. Agora, nesse ciclo, nós vamos ainda tentar fazer um movimento mais local na região de Bonito de Minas, pelo menos, né? Mas e no próximo ciclo a gente pretende aumentar isso mais, tentar divulgar mais. E agradecer, né? Realmente toda a cooperação, Laboratório de Ecologia, Rede de Serviços Ambientais, Instituto Estadual de Floresta está com a gente sempre, né, dando apoio, permitindo também nossa coleta de dados, todas as universidades, nós temos associação com outros PELDs, né, também, e, né, quem fomenta realmente é o CNPq, a FAPEMIG. No primeiro ciclo a gente teve a CAPES, mas nesse segundo ciclo a CAPES não entrou, vamos ver se agora, nesse edital que já saiu, ela está presente, e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação também, né, que está todo associado. Aqui está o site do PELD Veredas,
nós já estamos migrando esse site para um site separado do programa de pós-graduação, porque ele aumentou demais, né? Ele é um projeto mais interinstitucional, então ele vai ficar vinculado a um site ou na Pró-Reitoria de Pesquisa ou realmente um site único. Nós estamos fazendo esse processo de migração lá na Unimontes. E eu agradeço, né, a paciência de vocês e também me coloco aqui para responder as perguntas, né? E é isso. Falei rápido demais, não, né? Eu sou de falar muito rápido. Alguém quiser perguntar alguma coisa? Yuri, eu queria te parabenizar pela apresentação muito boa e também falar que nós estamos também desenvolvendo um trabalho aqui em São Francisco com aproximadamente 15 veredas, através do Ministério Público e a Universidade de Minas Gerais, o professor Flávio. Provavelmente, esse ano, vamos começar a fazer as intervenções nessas veredas. Eu creio que vai ter uma apresentação desse projeto também. Vou convidá-los a todos para participarem também desse projeto nosso. Por enquanto, 15, mas queremos aprofundar mais, porque aqui no município também não é diferente. A seca nas veredas você está doido, está muito feio. Estão muito degradadas. E a gente está trabalhando também, a maioria das veredas são as que estão mais secas. Vão estar fazendo intervenções como barragens subterrâneas, terraços, cercamentos e outras que forem necessárias. E esses recursos vão vir através do Ministério Público. E vão vir também. A gente tem até um interesse de poder acompanhar essa parte, sabe? Depois dessas intervenções, às vezes ver como é que está a sucessão ecológica. Seria bastante interessante. Porque para até ver se realmente existe essa possibilidade de regeneração a partir dessas intervenções, né? É uma pergunta que não existe ainda a resposta. Mas seria muito, né? Aí é bacana mesmo. E aí o que precisar, né? A gente às vezes não consegue ampliar muito por conta de recurso mesmo, mas a ideia era trabalhar em mais áreas, né? A gente está tentando ampliar agora para esse próximo ciclo, porque a gente acaba tendo um problema até estatístico, poucas veredas, sabe? Mas também a gente sabe da dificuldade que de recurso, porque não é barato viagem para campo e até manutenção de pessoas em campo não é barato, não é fácil. E até o nível de detalhamento que a gente às vezes faz não permite tanto ir em tantos lugares, sabe? Mas seria muito importante se pudesse ampliar essa rede, sabe? Para trabalhar em outros locais também. Cortou aqui um pouquinho. Eu sou a primeira aqui, né, para as perguntas. Queria parabenizar, Yuri, pelo trabalho, sabe? Que eu já trabalhei com pesquisa e sei da dificuldade que é trabalhar com pesquisa, né? Então, assim, não é só recurso, né? É logística, é pessoal, né? Então, assim, não é fácil. Eu só queria colocar o seguinte, que eu acho que o trabalho é muito bacana, mas eu percebi que ele é multidisciplinar, né? Ela não é só a área da biologia, né? Ela é a área da engenharia também. E talvez isso aí é uma coisa a se pensar, igual você falou de ampliar. Talvez se você ampliasse um pouquinho em algumas áreas da engenharia, você conseguiria mais recurso financeiro. Depois a gente pode até conversar particularmente, eu tenho umas linhas que eu posso te falar, tá? E aí pode conseguir recurso financeiro para fomentar essa pesquisa sua e ampliar, inclusive, as áreas de vereda. Realmente, 3 veredas, estatisticamente, é muito pouco, mas é o que você tem, é o que você pode fazer.
E você amostrou 3 veredas com situações extremamente diferentes. Então, assim, uma vereda extremamente degradada, uma em mais ou menos bom estado de conservação, e outra, pelo que eu entendi, meio termo, né? Nem lá, nem cá. Então, assim, você conseguiu pegar 3 situações de veredas que comumente a gente observa nesse norte de Minas, né? E também no Triângulo também tem veredas, Noroeste também tem veredas, né? E no Jequitinhonha tem algumas situações semelhantes à vereda, mas não é. Então, a gente fica naquela dúvida, né? E eu tenho percebido que eu viajo muito para fiscalização e eu tenho visto veredas em locais improváveis. Você não fala assim, gente, como que essa vereda está aqui? Então, assim, é um negócio da nó no cérebro, porque é muito interessante. E ela está lá, está produzindo água, né? E aí cabe a legislação, né? Ter artifícios legais para até proteger essas veredas, né? Outra coisa que eu queria colocar, Yuri, é com relação a essa questão das veredas degradadas, né? Essa do Peruaçu é uma preocupação muito grande, porque como é uma área muito grande, então apareceu demais, né? Então, assim, por isso que eu estou falando dessa questão multidisciplinar, né, de outras áreas poderem também contribuir de formas possíveis de se recuperar uma vereda, que eu acho que esse é o maior desafio que nós temos, porque é muito triste você ver uma vereda tão exuberante que era a vereda do Peruaçu, na situação que se encontra hoje. Então, assim, chega da frustração da gente, né? Assim, gente, o que pode ser feito para melhorar? Onde que eu posso contribuir para melhorar essa situação? Então, assim, é muito triste. Por isso, dessa questão que eu estou te falando, de ser multidisciplinar. E outra coisa que eu acho importante também é tomar cuidado com barragens subterrâneas em veredas. Nem toda vereda pode receber barragem subterrânea, que aí, ao invés de você criar uma solução, você cria um problema. Então, a barragem subterrânea é uma atividade de engenharia e ela demanda critérios técnicos que devem ser observados, e são critérios técnicos que importantíssimos. Então, por isso que quando fala de barragem subterrânea em vereda, eu fico com o coração na mão. Eu sei que é um artifício possível, mas depende da vereda. Nem todas podem, porque às vezes você pode causar um impacto na vereda em vez de causar uma solução, tá? É só um alerta com relação a isso. E eu vou entrar em contato com você, Yuri, para te falar as outras formas de você conseguir recurso, e de repente a gente pode estar fazendo outras parcerias com a engenharia e de repente ajuda a ampliar essas áreas, e aí sua pesquisa, que já está maravilhosa, com resultados fantásticos, elas podem melhorar ainda mais e ampliar mais a rede de informação. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Cláudia. Nossa, seria ótimo, porque realmente a gente tem essa limitação até da abrangência, sabe? Porque acabou que o grupo trabalhava, aí montamos, aí a gente está ampliando, mas chega um momento que a gente não consegue ampliar muito, porque senão fica assim, que tanto de projeto com um mirradinho de dinheiro, porque você imagina, nesse último edital, a gente teve 16 subprojetos. E o recurso não é muito grande, sabe? Ele é um projeto importante, mas de recurso não é tão bom. E aí, por isso que a gente acaba até, assim, outros projetos a gente começa a trazer, sabe? Então, hoje, a gente está entrando com outros editais na FAPEMIG, também vinculados ao PEL de veredas, mas para quê? Para trazer mais recursos, porque só o PEL não dá. Mas se a gente tivesse sobre essa questão de recuperação mesmo, a gente não trabalha, sabe? A gente só tem, assim, acompanhado, mesmo ao longo do tempo, os processos,
E eu concordo com você, eu acho que não tem nada ainda para a gente, acho que tem que ter muita pesquisa para que a gente possa ver se essas possibilidades existem, se elas são eficientes ou não. E também eu acho uma coisa que falta muito para a gente, é uma pegada na parte de políticas públicas, para a gente poder forçar algo através do que a gente tem, de mudar alguma coisa que possa realmente ser efetivo, porque se a gente não atingir algo mais forte, o que a gente vai acompanhar na pesquisa é o colapso de um ecossistema mesmo, sabe? E nós vamos trazer, assim, dados falando, ó, acabou e isso que aconteceu. Mas a gente não quer, né? A gente quer tentar também ajudar a manter. Então, tem várias perspectivas que a gente ainda não está trabalhando, que são importantes, sabe? Aí, quanto mais acho até importante estar falando isso aqui com vocês, que quanto mais parceria existir, melhor para a gente também. E às vezes eu nem conheço as pessoas que trabalham, porque a gente fica, né, só naquele mundo mesmo, que a gente dá conta inicialmente, mas com certeza eu espero que isso aconteça. Então pode conversar comigo, que eu vou ficar muito feliz mesmo com o seu contato, viu? Por exemplo, Yuli, eu acho super importante fazer um levantamento de normais climatomáticas locais, entendeu? Porque até mesmo para saber o que é. Isso, por que isso a tá gente está fazendo, sabe? Exatamente. Isso aí atrela com dispersão de sementes, de animais, né? De disponibilidade hídrica também, porque a gente sempre põe culpa no outro, né? Ah, porque o outro está desmatando, ele tem culpa? Não, tem, mas o clima que a gente não tem controle também tem, né? Então, e tem essas coisas isso a gente não tá, tem essa sabe, Cláudia? informação, né? A gente não tem dados assim que conversa com o que você já tem. Uhum. Por isso que eu estou falando que é multidisciplinar, não é só a biologia. Não. A biologia é só um pedacinho de um monte de coisa ainda que ainda não foi estudado, que é importantíssimo. Por isso que eu estou falando que, de repente, fazer parceria com outras áreas também, você consegue mais recursos. Porque tem outras áreas que conseguem mais recursos de outras linhas, entendeu? Isso que eu estou falando? E essas parcerias juntas, elas conseguem fazer muito mais. Então, a gente tem o pessoal da Geociências está com a gente, sabe? E tem um aluno de doutorado que está fazendo toda essa parte hídrica, ele está mapeando toda a variação hídrica da região e está trabalhando com esses modelos, tanto pensando, né, nas possibilidades de aquecimento global e também nas tendências que existem atuais e futuras. Então, assim, eu acho que isso vai ser uma... Inclusive, assim, tem alguns dados até bem complicados. Alguns modelos que ele gerou, dependendo da situação, em torno de 50 a 70 anos, nós não vamos ter mais esse ecossistema. Então, é de tão forte que está e tão rápido que está o secamento, sabe? Então, são coisas que a gente está também trabalhando, mas estamos abertos realmente para novas parcerias e melhoria desses dados, com certeza. Bom, bom dia, estou aqui na fila. Sou César Vitor, da Funatura. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Yuli. Muito bacana esse trabalho, muito informativo, né? Apesar de ter sido em poucas localidades, mas localidades importantes. E o caso específico da vereda do Peruaçu é dramático. A gente acompanha de próximo lá e realmente é muito preocupante. E essa questão toda, né, do secamento e também do desmatamento amplo aí na região do norte de Minas, apesar de que o norte de Minas ainda é, talvez, nos locais de Minas Gerais que tem o cerrado ainda mais conservado, mas que também está num processo de desmatamento muito rápido. E dentre esses fatores que causam desmatamento, conforme eu alertei aqui na reunião de abril, a questão da implantação de forma sem estudos, pelo menos estudos um pouco mais abrangentes, como a própria Beatriz está falando, a necessidade de ter algo mais aprofundado para a implantação desses
parques imensos de placas de energia solar. O desmatamento não para, não é só feito em áreas de pastagens, está sendo desmatado muitas áreas e, obviamente, isso está levando também a impacto sobre as veredas e sobre todo o ecossistema do Cerrado Norte de Minas, e aonde tem assim, uma grande rede de áreas protegidas que também estão sendo impactadas, né? Então, lá tem o Mosaic, Sertão Veredas Peruaçu, que envolve o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que está prestes a ser reconhecido como um patrimônio da humanidade, e esse Parque Cavernas do Peruaçu, o próprio Rio Peruaçu está sendo bastante impactado. Então, a gente tem que ter em mente que tudo que possa afetar, né, o ecossistema, o ambiente do Cerrado daquela região, precisa ser feito com muito cuidado. E, infelizmente, essa implantação desenfreada de placas de energia solar sem estudo de impacto ambiental, onde as licenças são dadas de forma simplificada, com levantamentos muito superficiais. Isso, obviamente, não precisa ser nenhum estudioso para verificar que, em poucos anos, os impactos vão ser muito grandes. Então, o que a gente precisa? Eu tenho levado essa questão, eu também sou do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMO, e a gente tem tentado levar essa discussão lá e vamos tentar fazer com que haja resoluções que exijam que esses placas, esses empreendimentos tenham estudo de impacto ambiental e também consultas públicas. A região de Arinos está sofrendo uma reviravolta nos últimos 2, 3 anos, uma coisa impressionante. Em função desses grandes empreendimentos, a cidade mudou radicalmente e o município também por conta da implantação desses parques. Então, eu acho que nós, enquanto comitê aqui da Bacia, do São Francisco, do SF9, que abrange todo esse território, a gente tem obrigação de saber o que está acontecendo, sabe? A gente não tem essa informação, as informações são esparsas, existem essas licenças dadas de forma simplificada, sem ter um estudo abrangente, sem ter uma visão do território, como vai ser o impacto disso, qual vai ser o impacto disso, e também opções, sabe? A gente verifica que as placas são feitas um modelo de implantação que poderia ser de outra maneira, sabe? Não sou contra as placas, pelo contrário, a gente é a favor da energia solar. Só que, da forma como está sendo feito, está tendo problemas seríssimos e, com certeza, está afetando as veredas, com certeza, mesmo que elas não estão sendo, que elas não estejam sendo objeto de também nela, porque é uma APP, né? Mas toda a parte no entorno das veredas, se estão sendo desmatadas, vai afetar a questão hídrica, né? E com placas ainda, não vai haver, a infiltração vai ser muito menor do que se não tivesse essas placas. Então, eu gostaria de propor ao nosso comitê aqui que possa fazer algum ofício ou alguma moção no sentido de que possamos ter, num primeiro momento, pelo menos uma audiência pública, ou mais de uma, em Arinos, para a comunidade, para nós todos entendermos qual que é a proposta e qual que é o plano. Tá? A gente escuta falar que a região vai ter 80 mil hectares de placas, isso é muito grande, isso é o tamanho do Parque Nacional, originalmente do Grande Sertão Veredas, sabe? Quando ele foi criado, eram 84 mil hectares, depois ele foi ampliado para 230 mil, sendo que boa parte na Bahia. Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que está com essa preocupação séria de secamentos, de veredas, por outro lado, estamos proporcionando que isso aumente de forma muito rápida. Então, por mais que tenhamos esforços de recuperação de veredas e tudo, que não temos ainda, mas por mais que tenhamos pós-recuperação de cerrado, a destruição é muito mais rápida, sabe? Então, a gente, se tiver que realmente
continuar com esse processo de implantação de placas, que seja feito de forma mais inteligente, respeitando corredores ecológicos, respeitando áreas de recargas, justamente para evitar esse secamento, sabe? Então, a gente tem falado, já mandei, inclusive, ofício para o Ministério Público, nós da Funatura, para poder pedir maiores esclarecimentos, para poder pedir audiências públicas, e isso não acontece. Parece que eles fizeram lá algumas consultas, perguntas a uma empresa específica sobre qual que é o plano, como é que eles estão fazendo, mas não passou disso. Então, eu acho que nós, enquanto Comitê da Bacia, que tem como principal função preservar, né, a água do território, a gente precisa saber o que está acontecendo, qual que é o plano e o que pode ser feito para minimizar o impacto e conciliar essa questão da geração de energia solar, porque a gente acredita na energia, não somos contra a energia solar. O que a gente está sendo contra é da forma como está sendo feito e que outras opções poderiam ser tomadas, sabe? Porque quando for mais lá na frente não vai ter mais condição de fazer nada, e o Estado de Minas fez aí uma série de reportagens muito importantes e interessantes, como a própria Yuri falou, e que está demonstrando a região em 50 anos está totalmente alterada. Será que a gente vai continuar com esse processo? Vamos só assistir isso? Será que a gente não pode realmente saber qual que é o plano das empresas, qual que é o plano do governo, qual que é o plano que tem para essa região do norte de Minas, que tem o mosaico, né, de unidade de conservação e autoridades protegidas, o mosaico sertão verde peruaçu, como a gente pode trabalhar, conciliar essas coisas? Eu não estou aqui falando contra a energia, eu estou querendo que a gente tenha uma reflexão, mas para isso a gente precisa de informação, a gente precisa também informar a sociedade, sabe? A sociedade precisa saber. Arinos está achando, algumas pessoas acham boas, outras não estão achando bom essa situação, sabe? A mudança é muito rápida. Então, a gente precisa, sabe? A gente não pode manter essa forma de licenciamentos simplificados e ausências de audiências públicas. Então, nós, enquanto Comitê da Bacia, a gente precisa ter uma posição. Então, a minha sugestão é que possamos criar as condições para que se faça uma ou mais audiências públicas para a gente poder entender esse processo, para a gente poder saber qual que é, se precisar de fazer alguma mudança nos rumos, mudança no planejamento, que seja feita, porque já estão desmatando grandes áreas, eu não sei qual o tamanho que já foi implantado de placas de energia solar, não sei se são 6, 8, 10 mil hectares já implantados, mas se a perspectiva é para 80 e se a gente verificar que isso vai trazer impactos fortes, a gente tem que tomar as decisões agora, sabe, para poder corrigir os rumos. Então, minha proposta aqui, baseada até no estudo magnífico que, né, Yuli apresentou agora, e também das reportagens que vêm saindo, dos outros estudos que estão sendo feitos, vamos tentar fazer uma coisa bacana aí para o nosso território, uma coisa que realmente seja mais inteligente, para a gente não chegar daqui a 20, 30 anos, está tudo ferrado, sabe? Então, eu gostaria que constasse de ata aí que a gente está sugerindo que haja essas audiências públicas, a gente cria as condições para ver essas audiências públicas. Porque a gente está assistindo lá, semana passada mesmo, Gustavo esteve na região, acho que ele vai falar aí um pouco, presenciou ao lado da estrada grandes desmatamentos. Então, a gente gostaria de que isso fosse discutido aqui e a forma que a gente pode concretizar essa questão. Muito obrigado. Pessoal, eu vou assumir a reunião aqui, um pedido do nosso presidente Rodrigo, né, que ele já colocou aqui que ele está tendo alguns problemas hoje, né? Aqui, assim, em nome aqui da diretoria, ô César, eu endosso, né, essa questão da solicitação, já faço, né, caminho para que a diretoria, né, já verifique isso, para que a gente possa realmente, né, eu acho que esse primeiro pedido seria importante, né, de endossar essa audiência pública em Arinos, né, e o segundo da moção, quando você tiver já um documento preparado, assim, um esboço, nos envie que a gente poderia, já na próxima
reunião colocar essa moção, né, em votação. Mas o pedido, acho que não vejo problema nenhum em tratar na diretoria, se tiver alguém contrário aqui, né? Eu sei que o assunto não está pautado, só um endosso mesmo, parcial, mas nós, como diretoria, poderíamos, que é um assunto realmente que nos preocupa bastante, né? O desmatamento do Cerrado, que impacta, né? Os recursos hídricos, nesse caso, a bacia do Urucuia, né? Tem várias áreas de Cerrado que estão sendo desmatados bem próximos ao rio Urucuia. Se a Yuli tiver alguma coisa, eu vou seguir aqui para a Simone, que está inscrita. Não, só queria agradecer ao César, eu acho, e concordo com os pedidos dele, né? Importante demais. Obrigada. Pode seguir. Simone? Bom dia. Yuli, primeiro, parabéns pela apresentação. Acho que é uma preocupação de todos nós, realmente, a manutenção das veredas e o trabalho, assim, diferenciado. E todos nós, eu acredito que todo mineiro, né, até pela influência de Guimarães Rosa, sejam apaixonados pelas veredas do norte de Minas. Eu queria te fazer uma pergunta mais sobre questão de legislação, se vocês já chegaram a apontar essa situação no estudo. Nós sabemos que no Código Florestal, a preservação aí são de 50 metros após o final do solo hidromórfico. Nós temos, vou citar como exemplo aqui, Três Marias, que tem uma preservação de 120 metros. Há no estudo de vocês aí alguma demonstração sobre o tamanho que seria importante para a preservação dessas veredas? Chegaram aí nesse contexto em algum momento? Não, a gente ainda não fez isso. Agora nós estamos acompanhando as áreas adjacentes do Cerrado, sabe? Mas ainda nós nós estamos vendo que as veredas que estão secando, o cerrado ao redor também está sendo afetado. Então, provavelmente existe uma importância realmente de uma área um pouco após, né, a área que a gente chama do meio ali, para a conservação. Mas, para te falar assim, verdade, o impacto maior que hoje existe na vereda, ele é muito maior do que a legislação pode supor. Porque mesmo se a gente conservar os 50 metros, toda a recarga hídrica não depende desses 50 metros. Né? Então, se a gente pensar que é um ecossistema totalmente associado à água, é muito maior do que isso. Por isso que quando eu falo assim que a gestão hídrica é algo importante, porque não adianta pensar só localmente. Nossa área mais conservada hoje, mais protegida, é o Parque Estadual Veredas do Peruaçu. Tirando a IPPN também muito protegida, né, IPPN, mas assim, o parque é um parque, já está seca a vereda. Teve impacto passado? Teve, mas tem muito mais coisa que está acontecendo ao longo de todo esse ambiente que está afetando o parque, porque não está voltando a subir, né, o lençol freático. Então, se parou ao desmatamento que antes tinha, conservou, então a água depende de outras coisas, né? Então, a gente tem aí um sistema que não é fechado, uma bacia que não é fechada, nós estamos numa região cárstica, então, se está tirando muita água de um lugar, vai interferir lá. Se os ciclos de cheia estão menos frequentes, vai interferir. Então, tem muito mais coisa do que realmente só o que a legislação tenta proteger. Né? É por isso que eu estou falando assim, que para a gente realmente salvar esses ambientes, nós vamos ter que sair bem mais do que da legislação, sabe? Nós vamos ter que trabalhar mesmo em coisas de paisagem, paisagem mesmo. E aí está vendo como a dificuldade aumenta para a questão da conservação. Então, se a gente hoje, com o que a gente acompanha, a área conservada não está recuperando o sistema hídrico. A vegetação está, né, tá conservada, os animais estão sendo protegidos, mas a questão hídrica não está sendo conservada. Então, não dá para saber eu acho que é importante manter realmente uma área, a APP, mas tem mais coisas que tem que ser feita também para a conservação. Deu para entender, Simone?
Deu sim, deu sim. Depois eu também quero, igual a Cláudia falou, e também são tantas nuances, né? Eu também gostaria muito de conhecer um pouco mais a fundo e poder aprender com vocês lá no que for possível. Nós estamos muito abertos e quanto mais parceria e mais conversa, melhor, até para a gente aprender também. Porque essa vivência de todo mundo que traz, né, as perguntas e as respostas para certas coisas que a gente não consegue ver. É importante demais. Por isso que o sítio é importante, né? Para que todo mundo possa ter como referência e trabalhar juntos. Então, tá ótimo. Muito obrigada, Yuli. Parabéns. Obrigada a você. Obrigada. Pessoal, tem mais alguém inscrito aqui que às vezes eu não estou vendo para esse item? Não? Então, assim, eu tinha me inscrito também, aí depois, eu encerrando aqui, se não tiver, a gente passa para o próximo ponto. Não, de novo, assim, também parabenizar, Yuli, assim, realmente toda a pesquisa de longo prazo, né, e ainda mais uma pesquisa tão aplicada, né, mesmo que a gente veja muitos dados, né, que trabalham uma pesquisa, né, que faz inventários e etc., mas é uma pesquisa muito aplicada, que ela dá um resultado de um cenário bastante preocupante. Mesmo com um número pequeno de amostras, os resultados eles são bem enfáticos, né? E a gente consegue ver as variáveis. Então, isso é muito importante. E aí, aproveitando, né, um pouquinho do que você já comentou e outros colegas, falando de política pública, eu acho que um primeiro ponto que, em Minas Gerais, assim, o legislador foi muito infeliz com as áreas úmidas, né, na revisão do Código Florestal. Infelizmente, Minas também seguiu o mesmo exemplo, e não tem dado bons exemplos nessa proteção das áreas úmidas, né? Até essa lei, agora que foi aprovada, de irrigação sustentável, apesar de reconhecer que ela coloca, né, alguns instrumentos de macroplanejamento a partir do zoneamento ambiental produtivo, ela, né, avançou em questões muito preocupantes, né, de utilidade pública para barramento, né, de irrigação. Então, a gente vai precisar acompanhar de muito perto, né, especialmente uma região em que há um déficit hídrico e que passa por um processo de desmatamento muito severo e ainda com essa questão do agravamento das mudanças climáticas, é importante entender, né, e o que vocês estão fazendo é mostrar isso, né, claramente, né, que há um secamento nessas áreas que tem um impacto antrópico, né, e que aí eu acho que o comitê, dentro da sua política, né, que ele pode trabalhar, que é o plano diretor, a gente trabalhar um pouquinho, enquanto a gente não tiver uma legislação estadual ou federal sobre áreas úmidas, né, que é extremamente importante, o comitê, na sua revisão, ele tem que dar esse olhar, né, na questão das áreas sujeitas à proteção de recursos hídricos. E os próprios setores, né, especialmente o agronegócio, setor de irrigação, né, que depende de água, e o setor que também faz plantio, né, sem irrigação, mas que depende de água ainda, né, da água da chuva, o cenário não é animador para quem continua com uma prática de desmatamento no Cerrado Norte de Minas, achando que isso é uma solução de curto prazo para aumentar seus lucros. Pelo contrário, a médio e longo prazo vai deixar os territórios desassistidos em relação à questão hídrica. Se todos os modelos que estão aqui, e eles têm sido, eu acho que já comprovados claramente nessa questão. Então, eu acho importante, nessa revisão do plano, a gente trabalhar esse olhar e aproveitar a pesquisa que você tem feito, né, os resultados que saem depois publicados, inclusive validados, para incorporar esses resultados no ponto de vista de política pública. Então, só reforçando esse papel do ZAP. E duas questões que, para finalizar aqui, que eu acho importante, uma que foi falar das barragens subterrâneas para irrigação. Realmente, eu ouvi isso claramente, uma defesa aí da Federação, né, de Agricultura e Pecuária, legítimo interesse deles, né, óbvio, econômico, mas me preocupa muito a forma que vai ser feito. Eles colocam isso como uma política, inclusive, de combate à crise climática. É um debate muito esquisito isso, assim, eu vou combater a mudança climática fazendo irrigação, né, fazendo barramentos subterrâneos, né, de que forma, de que tipo, igual, né, já foi citado aqui, né, ok, pode ter exemplos que podem ser feitos, mas é muito temerário a forma, assim, peraí, agora água superficial eu não consigo, de repente, né, por conta das questões tecnológicas ou até mais caras, a gente precisa entender, mas por que agora esse avanço, né,
de barragens subterrâneas que têm demonstrado o desastre, né, o que a mineração já faz, né, nesse rebaixamento de lençol freático, né, e etc., que a gente já tem sabido com várias publicações. E eu acho que algo que também pode ajudar, que agora nós temos agora mudando, né, o último ponto, que a gente tem uma política pública que foi sancionada recentemente, que é uma forma da gente, né, diminuir esse desastre, né, que são os incêndios, principalmente nessa época seca nas veredas, trabalhar o MIF, né, o Manejo Integrado de Fogo, né, que agora é uma política pública, é uma lei nacional. É óbvio que eu não estou falando isso aqui na vereda, né, pessoal? Estou falando isso nas áreas de entorno, no cerrado, em que a gente precisa ter um olhar, né, que o fogo feito da forma correta no cerrado, ele vai poder ajudar, e acho que é algo que, especialmente os produtores rurais, podem ter um receio, né, de fazer, mas agora a gente tem uma lei, e eu acho que esse comitê tem que pensar formas, né, especialmente quando tiver a cobrança, de sensibilizar, de mostrar como que se faz, da forma que se faz, junto, lógico, com os órgãos, né, competentes, tanto o IF quanto o Corpo de Bombeiros. Então, queria colocar esses comentários, que a pesquisa aí, né, desses diversos atores é fundamental, é muito importante, mas o nosso papel é aproveitar esse conhecimento, internalizar ele no plano diretor, para trabalhar essas políticas de macro planejamento e de médio e longo prazo. Mas obrigado, Yuli, eu encerro aqui. E acho que o César, na sequência, se quiser complementar ou esperar o César falar, fica à vontade. Eu vou guardar, César, pode ficar à vontade. César, câmbio? Pois é, eu queria compartilhar duas fotografias aqui para mostrar ao pessoal. Eu não sei se eu vou conseguir aqui, porque eu cliquei aqui no compartilhar, mas não está aparecendo o que eu quero mostrar. Acho que é isso aqui, deixa eu ver. É isso aqui, ó. Tá vendo? Estão vendo essa foto aí? Sim. Pois é, isso daqui é lá na Europa. São placas de energia solar associadas com pastagem no caso aí, são uns ovelhas, né? E ao fundo, tá vendo? Áreas de corredores de matas nativas. Aqui em Arinos, eles estão desmatando tudo. E aí, quer dizer, ou estão pegando as pastagens e estão transformando tudo em placas, sabe? Quando poderiam utilizar coisas mais interessantes, como essa, por exemplo, e o próprio fazendeiro, o criador tradicional de gado, poderia continuar com a sua atividade, sabe? Tudo uma questão de discutir opções, né? Eu não sei se seria viável algo similar lá, mas que tem que ser estudado isso, sabe? Então eu achei muito interessante essa foto, esse sistema aí. Ali também, porque o próprio, os animais, eles aproveitam a sombra também das placas, sabe? Elas ficam um pouco mais altas. Então, gente, são coisas que a gente tem que ver, e por isso é a importância de estudos, a importância das audiências, né? Então, realmente era isso que eu queria mostrar e ressaltar que a gente não é contra as placas, mas que pode ter formas de conciliar melhor a situação, mantendo pasto, placa e corredores ecológicos. É isso. Obrigado. Eu queria agradecer, né, toda a participação. Acho que Isaac também vai. Vou deixar ele falar, depois eu falo. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Yuli. Yuli, de antemão, parabéns pela apresentação. Realmente é uma temática que requer ainda muitos estudos, né? E percebemos que nós temos pouco tempo para agir, né? Pelos impactos que a gente está visualizando. Eu falo isso tanto nós, né? Conhecedores no sentido mais técnico, eu na visão como engenheiro e você na visão como pesquisador, e também percebemos que o homem do campo também está dando esse sinal de alerta, né? Quando a gente, né, anda pelas comunidades, né, as margens de veredas, eles, né, já está dando alerta, ó, a situação está feia, o fogo, a escassez, o regime de chuvas, né? Então tudo isso está impactando de alguma forma. E lamentavelmente o que César colocou aí também,
tudo uma coisa vai trazendo consequência a outra, né? Então, nós vivemos num sistema dinâmico aí que alguém está ganhando com isso, né? Alguém está ganhando com isso e a grande massa está pagando o preço, né? Somos nós, dependentes aí de um ambiente preservado e conservado, né? Eu vejo que muitas das vezes a gente sente numa situação a quem recorrer, né? Nós temos hoje o Ministério Público, nós temos hoje os órgãos ambientais, e percebemos que, paralelamente, o sistema produtivo ele está só avançando. E nós, obrigatoriamente, estamos tendo que engolir qualquer tecnologia que vem de novo. Por exemplo, a questão das placas solar. É uma coisa nova que chegou e o pessoal foi, né, o poder da palavra, empurrando de goela abaixo, né, nos órgãos ambientais, para que isso tem que sair, que isso é bom, isso é, né, coisa de sustentável e tudo mais. Então, não se criou estrutura para com procedimentos de licenciamento, né? E aí falou, não, vai tocando desse jeito. Então, realmente, a gente acaba tendo que aceitar esses, entre aspas, esses avanços, né? A todo custo, né? E nós só vamos tomar conhecimento e as consequências disso a longo prazo. E não tem como mais nós voltarmos atrás, né? Percebemos que a placa solar chegou ontem, praticamente, né? Pelos avanços aí. E hoje, tudo quanto é local que a gente vai, tá essa disseminação. Então, realmente, é uma discussão, acho que o comitê tem que muito reunir mais, discutir mais essa temática, de chamar os órgãos, né, responsáveis para a gente estar discutindo isso. E eu acho que a gente não tem mais tempo, não. Acho que a gente já está vivendo aí quase os últimos segundos, né, dessa matéria, porque, assim, cada ano que se passa, a gente está vendo que a coisa está acelerando a degradação ambiental, então temos que ter esse esforço. Então, a gente, na verdade, como representante aqui do município de São João das Missões, a gente agradece pela a sua apresentação e a gente coloca aí, né, como sugestão para a gente poder discutir mais a temática e organizar mais os entes que são responsáveis aí por essas tomadas de decisão. Tá bom? Isso aí. Obrigada a todo mundo. Eu concordo com tudo que vocês falaram, sabe? Assim, não é uma coisa que eu acho que só através de uma pressão pública mesmo, a pressão da sociedade, que a gente vai mudar. Porque o interesse econômico, ele não tem essa preocupação atual, ele é a produção. Tem alguns que têm, eu acho que a legislação tem que proteger disso, mas a sociedade tem que mostrar essa força, e nós estamos aqui como sociedade, como representantes, né, da sociedade. E o que a gente tem visto é toda essa questão dessas mudanças afetarem muitas pessoas, né? Então, a gente pensar aí, quando a gente está falando de Guimarães Rosa, o sertão mineiro está vinculado às veredas, né? E hoje nós temos uma população que está novamente sofrendo mais um impacto, que é a diminuição da água, e eles estão se tornando o quê? Estão migrando para a periferia das pequenas cidades também. Então, a gente viu isso acontecer lá, né, localmente, na vereda que a gente estuda. Então, o pessoal que morava na nascente, a nascente recuou já 1 quilômetro. E o que acontece? Eles foram, e hoje eles foram morar na periferia de Goni de Minas. E nisso causam outros problemas familiares, de alcoolismo, e por aí a gente vai ver o quê? Disfunção social também associada. Então, isso tudo, né, está acontecendo em todos os locais e que estão afetando as pessoas mesmo, né? Se elas perdem a área de vida, o veredeiro perdeu a vereda, como é que ele vai manter né, a sua organização familiar, a sua vida mesmo que ele aprendeu e que ele viu? Então, só tenho que agradecer. E falar que nós estamos abertos, lógico, a compartilhar e também para as demandas, né? A ideia é essa. Obrigada, gente. Yuli, eu que te agradeço. Acho que não tem mais ninguém inscrito nesse tema, pessoal. Eu vou passar para o próximo ponto aqui, né, que tinha a ver com o relato, né, sobre o encontro aí que teve regional dos comitês de bacia. Nosso presidente pediu para justificar, né, em virtude aí, né, desse pequeno problema de saúde aí, melhoras para ele. E a Alda também hoje teve que ir no médico, não pôde estar presente, foram os dois representantes.
Então, é isso aí que está sendo, né, apresentado, vai ser enviado depois por e-mail para todos vocês. Aí o presidente, tendo alguma dúvida, e a Alda na próxima reunião, ele apresenta para vocês, que até não me sinta à vontade de apresentar um relatório que eles tiveram presentes, né? Mas só fazer esse combinado aí que será enviado, né, esse relato para vocês aí por e-mail. Depois, qualquer dúvida, na próxima reunião ele encaminha. E aí, acho que o próximo ponto seria o encerramento, né? Qualquer coisa a Jane me esclarece aqui, né? Eu já vou passar para você, Isaac. É só, né, os combinados aqui, né, que tiveram aqui. Primeiro, esse debate, né, que a Yuli colocou, muito importante, a gente da diretoria, muito importante internalizar isso e toda pesquisa, todo relato, né? Yuli, por favor, sempre nos encaminhe as pesquisas, que é muito importante. O segundo é essa questão, né, que o César pediu esse apoio à questão dessa audiência pública, acho fundamental, e vamos tratar internamente, só depois conversar com o César como que a gente pode apoiar, acho que pelo comitê é bem tranquilo, mas como que vai ser a ferramenta que a gente vai fazer, então a gente faz esse meio de campo com a Funatura e com o César depois, e apoiar o desmatamento mesmo, né? Respaldo tudo que ele falou que está acontecendo das placas solares, né? Tem acompanhado isso todo mês, verificando ali, passando pela rodovia. É muito preocupante a escala que isso está ganhando. Arino, salvo engano, foi o terceiro município que mais desmatou o cerrado em Minas Gerais no ano passado. Deve ser, com certeza, muito provavelmente, uma parte por conta desses desmatamentos. E é esse exemplo que a Yuri deu no final aí, né, de pessoas que tiveram que se mudar das veredas, né, gente? A nossa região aí, né, do SF9, os efeitos das mudanças climáticas, junto com com as questões que estão sendo feitas antrópicas, vão criar esse termo cada vez mais de refugiados climáticos. E a nossa região será muito impactada por isso. Então, especialmente as populações mais vulneráveis, as comunidades tradicionais, serão impactadas diretamente. E eu acho que também uma coisa com a diretoria aqui, que eu proponho, mas isso para o ano que vem, a gente poder, no primeiro semestre, talvez fazer um debate, né, tanto técnico, né, trazer o que tem sido feito, não só, né, pela essa pesquisa que foi apresentado, e também pelo nosso presidente, que destacou outros pesquisadores, o professor Flávio, etc., e a gente pudesse também fazer um debate sobre essa questão, né, desse impacto do desmatamento na nossa região, da questão da gestão hídrica. Eu acho que a gente poderia tentar, né, especialmente com a vinda aí da cobrança, né, se a gente já tiver o recurso, tentar fazer um grande debate nesse primeiro semestre e aí trazer, óbvio, todo o setor econômico, né, as prefeituras, para que a gente possa debater essa questão da gestão hídrica, né, a pesquisa e os efeitos das mudanças climáticas nesse cenário futuro. Bom, então, encaminhando aqui, o Isaac tinha se inscrito, né? Depois, se não tiver mais ninguém depois do Isaac para falar, aí eu vou encerrar a reunião. Isaac. Então, a minha inscrição já foi na fala aí anteriormente. Ah, sim, você deve ter levantado e baixado. Então, você não vai falar não, né? Então, vou passar para o César. Tá. Eu só queria propor ao nosso comitê que a gente possa fazer, independente de ter uma audiência pública, mas que a gente possa ter a próxima reunião do comitê lá em Arinos, tendo como ponto de pauta principal essa questão das placas. E aí a gente, se for, e paralelo a isso, a gente tenta trabalhar a questão da audiência pública mais formal. Essa questão realmente é urgente. Desmatamento de Arinos, o problema lá foi essas placas, não tem outra explicação, é isso. Então, eu acho que eu gostaria de propor uma reunião, próxima reunião do nosso comitê, lá em Arinos, presencial, tendo como ponto de pauta principal essa questão da implantação das placas solares e o impacto disso na nossa bacia aí do comitê. Obrigado, César. Eu pedi para a Jane aqui já, né, deixar isso em ata já, além, né, dessa questão da audiência, na próxima reunião do comitê a gente possa colocar isso como ponto de pauta, e aí já pedir, né, César, você já ficar responsável por uma das apresentações. Eu acho que a gente pode estender o convite, né, ao pessoal do licenciamento, né, de Minas, né, a FEAM, para que eles possam também explicar, né, e eventualmente, se tiver, a gente conseguir contatar, uma das empresas, para que ela possa falar, né, o que realmente ela está fazendo nessa questão,
acho que a gente pode fechar nesse tripé, ou convidar, né, os representantes, né, tem uma associação nacional, né, que trabalha com isso, né, para que a gente possa, né, tanto ter a sociedade civil que está alertando, né, sobre tudo que está acontecendo, né, o Estado, que é o órgão licenciador, e está fazendo isso de forma simplificada, o representante, né, do setor econômico, né, eles têm pessoas aqui, e eventualmente talvez o Ministério Público também, né, ter esse quarto ente, a gente convida a coordenação. E aí, se a gente conseguir fazer presencial, seria muito bom, né? Acho que faz o debate no território, né? E com os atores lá. Então, está anotada essa sugestão para Arinos. E aí, na próxima reunião da diretoria, a gente já alinha e faz o retorno. Da minha parte, né, tá tudo ok, mas só alinhar com eles. E a gente pediu para reforçar, pessoal, quem estiver fazendo cursos de, né, capacitação, né, cursos voltados aí a recursos hídricos, né? Foram enviados vários links, né, no grupo para aperfeiçoamento, isso é muito importante depois, né, na avaliação do comitê, tá? Então, só reforçar com todos vocês aí esse processo. Mais alguém quer fazer alguma contribuição? Se não, vou agradecer novamente a Yuri, né, por essa apresentação, muito importante. Ela já enviou, né, a apresentação para todo mundo, foi enviado. Deixar isso como material, pedir até para o IGAN subir esse material lá, né, que foi disponibilizado. E sempre que tiver, né, essas novidades aí, te agradecer. De vez em quando, a gente não tem se encontrado lá na reserva, mas vocês estão sempre lá e é muito, tô falando em Porto Cajueiro, né, muito importante essa pesquisa lá, né, nesse território. Beleza, pessoal. Então tá bom. Desejar bom resto de semana a todas e a todos aí e vamos juntos aí. Um grande abraço, pessoal. Obrigada, viu? Tchau, Obrigado, gente. gente. Obrigado. Até Um grande mais. abraço para Tchau, todo mundo aí. tchau. Fechando aqui. Até Tchau, tchau. mais. Tchau. Bom dia, tchau. Tchau. Bom dia, até mais. Até mais.